Eu gosto muito de comunicação não violenta, de falar sobre comunicação não violenta. Mais que uma técnica, é um estilo de vida, tá? Isso mexeu muito comigo quando eu tive contato e mudou muito a minha vida. Eu espero que isso também impacte vocês e mude a vida de vocês para melhor, né? É muito gratificante poder compartilhar isso, esse conhecimento, que não é meu, é da humanidade, na verdade, né? O próprio Marshall, que é o autor, a pessoa que organizou esses pensamentos, ele fala que ele só teve o trabalho de organizar uma coisa que, já, na verdade, a gente já até sabe, né? A gente aprende quando é criança e às vezes a gente esquece à medida que a gente vai envelhecendo. Hoje é nosso primeiro encontro, então a ideia é dar uma visão geral de CNV, comunicação não violenta. Para não falar toda hora comunicação não violenta, eu vou falar só CNV, tá? Para ser mais rapidinho. Tem uma frase do Carl Rogers que diz: aquilo que é mais individual é aquilo que é mais universal. O Carl Rogers é um psicólogo americano, né, um humanista de pensamento, e ele fala isso. Então, o que quer dizer essa frase? O que é mais individual é o mais universal. Aquilo que vocês acham que acontece só com vocês, que é uma coisa muito única de vocês, provavelmente é compartilhado com as outras pessoas do mundo. Aquilo que a gente acha que às vezes é só nosso, é comum a todas as pessoas. Por isso que é legal se durante a apresentação vocês tiveram alguma dúvida, algum ponto que vocês não concordem também, vocês falarem, tá? Pode falar mesmo, puxar o microfone e me interromper, ou envia pelo chat. Não existe alguém que conheça mais de determinado assunto ou menos, incluindo a própria CNV. Apesar de eu ter mais contato com a CNV, talvez alguns de vocês pratiquem mais CNV do que eu, podem não dar esse nome, mas talvez pratiquem. Tá? Então é uma linha horizontal mesmo aqui hoje. Então fique à vontade de compartilhar, de parar, de tirar dúvida, de acrescentar coisas, de discordar pessoalmente. Eu vou começar a nossa apresentação com uma história, é uma história da própria CNV, que ela diz o seguinte: tinha uma pessoa, estava numa rua escura, mas nessa rua tinha um poste, naquele poste estava claro. Ela estava lá procurando uma coisa no chão, estava procurando, e nisso passou uma pessoa na rua e perguntou para ela: o que você está fazendo aí procurando? O que você está procurando? Eu perdi minha chave, eu estou tentando achar ela. E aí a pessoa fala: posso te ajudar? Pode, mas você perdeu aqui? Você tem certeza que você perdeu aqui debaixo dessa luz? Ele falou: não, na verdade eu perdi do outro lado da rua, mas lá está muito escuro, é difícil de ir lá procurar, melhor ficar procurando aqui que está claro. Aí o cara falou: mas assim você não vai encontrar. Ah não, mas é bem mais fácil, deixa eu continuar aqui. Essa história ela parece um pouco sem pé nem cabeça, mas gente, como que a pessoa vai perder a chave em outro lugar e ficar procurando num local que ele sabe que não perdeu? Isso aqui é uma analogia muito importante para a CNV. A gente vai estar discutindo com pessoas sobre coisas que aquela pessoa não pode resolver, que o que você está pedindo não resolve, mas porque a gente não tem consciência, e às vezes porque é mais fácil fazer o que a gente sempre fez, a gente acaba seguindo esse caminho, em vez de ir lá no local escuro e procurar a chave. Só que na vida real, às vezes eu acho que isso é até mais grave. Então, por exemplo, essa pessoa aí que estava procurando a chave, às vezes ela desiste de encontrar a chave e ela vai embora para casa. Quando ela chega lá e não consegue abrir a porta, o que ela vai fazer? Ela vai brigar com a porta. Você, nossa, que merda, que essa porta não abre, essa fechadura. Não, peraí, o problema está na chave e encontrar essa chave. Só que outra questão importante na mente humana, as nossas necessidades são tão complexas, que a gente tem tanta chave para abrir, que algumas das chaves a gente nem sabe que existe. Como que eu vou procurar uma chave, sendo que eu nem sei que ela existe? E aí, o que vai acontecer? Eu não vou encontrar essa chave, que eu nem sei que ela existe, vou ficar chateado com as pessoas por isso, vou brigar com elas, vou brigar comigo mesmo. Na comunicação não violenta a gente chama de conversa alienante, né? Eu estou discutindo uma coisa que eu nem sei. A causa do problema não está em jogo. Então, se eu não estou discutindo essa causa, dificilmente eu vou conseguir resolver o problema. Seria mais ou menos a situação da chave, né? Se eu estou na porta da minha casa, eu posso ficar pedindo várias coisas, mas a porta você vai abrir com a chave. Hoje, talvez essa história ainda é um pouco enigmática, mas nos próximos encontros, toda hora a gente vai falar dela, de procurar a chave no local certo, de saber qual chave que você quer. Vamos definir comunicação não violenta. O que é uma comunicação não violenta? Se alguém puder dar um exemplo, eu gostaria muito, assim, o que vocês imaginam? Pode escrever no chat, ou falar mesmo, quem sentir mais à vontade, pra gente fazer uma coisa mais dinâmica mesmo. O que é CNV para vocês, né? Quando vocês viram um curso de comunicação não violenta, o que vocês imaginam que seja uma comunicação não violenta? Saber ouvir, ok. Falar sem julgamentos, uma conversa mais assertiva, empatia. A comunicação não violenta, ela também é chamada de comunicação empática. Eu até particularmente prefiro esse nome. Comunicar entendendo os dois lados, perfeito. Ou todo mundo falou características da comunicação não violenta, tá todo mundo mais ou menos alinhado. Mas eu vou dar um exemplo para vocês me ajudarem. Se eu falar e ouvir com o coração, isso resume bem a comunicação não violenta. A gente vai depois falar sobre isso, o que é dar de coração, né? Você respeita o ponto de vista do outro de maneira empática. Isso é um dos elementos da comunicação não violenta. Você normalmente receber um não, ou ouvir a outra pessoa de maneira empática. A gente fala que a comunicação não violenta ela tem duas partes. Uma é você se expressar honestamente,
e a outra é você receber empaticamente a fala da outra pessoa. São essas duas partes, né? Ela tem quatro componentes, mas ela tem duas partes. Eu vou dar um exemplo para vocês, então, só para a gente tentar alinhar esse conceito, que seria assim. Eu gosto desse exemplo porque eu acho muito concreto, é a questão de a pessoa chegou e tem uma toalha. Vamos supor que eu cheguei em casa, minha mulher ou meu esposo, né, deixou uma toalha molhada no chão, ou em cima da cama. Aí eu chego e não falo nada. Eu vejo que a toalha está suja. Mas eu falar, eu só pediria para o seguinte, vamos imaginar, essa cena mais comum é sendo uma mulher. A mulher chega, mais desorganizada, deixa a toalha ali em cima da cama. O que vocês acham que a mulher normalmente falaria nesse caso, para esse homem, né? Ou o contrário, tá? Pode ser o contrário, não tem problema não. Então, não deixa a toalha aí, toalha em cima da cama de novo, né? Aqui é lugar de toalha. Se a toalha vai molhar, se a toalha mofar, você vai comprar outra. Essa toalha em cima do minha cama, tá ótimas frases. Vamos trazer isso para condição. Vamos imaginar uma outra situação. A mulher chegou, ou o homem, tá? Vamos uma mulher só apenas simbolicamente. Ela chegou e viu aquela toalha, ela pega a toalha, ok? Leva pro varal, coloca lá para secar. E ela fala assim pro esposo dela. Nossa, querida, eu vi que você deixou a toalha na cama, imagina que você deve estar muito cansado, eu já coloquei a toalha para você para secar, tudo bem? Vocês acham que isso é comunicação não violenta? Por exemplo, o que essa mulher fez? Ela foi super educada, né? Pegou a toalha, colocou, falou, entendeu o lado dele, né? Alguns falaram não. Alguns falou, foi violenta com ela mesma. Essa é uma questão. A comunicação não violenta, isso... Que a pessoa falou não para ela e sim para o esposo. Sim. Eu viria dessa forma. Sim. Então, por exemplo, eu sou essa mulher, ok, eu peguei a toalha, coloquei lá, falei, fui muito educado com meu esposo, ou minha esposa, se for, né, um casal homossexual, e eu vou tomar um banho. Quando eu vou tomar banho, a minha cabeça tá lá assim, nossa, Cândido, você é um idiota, né? Todo mundo te passa o pé, sempre assim, né? Você não consegue se colocar, as pessoas elas não estão nem aí. Você já falou o negócio da toalha várias vezes. Olha que interessante, eu estou sendo violento comigo mesmo, na verdade. Eu fui, do ponto de vista externo, eu fui educado, as pessoas podem me chamar de educado, mas sem ninguém perceber, sem ninguém ver, eu estou sendo violento comigo mesmo. Então isso é um exemplo do que não é comunicação não violenta. Então, a comunicação não violenta, ela não necessariamente é educada, às vezes. Porque olha que interessante, educado, quem que é uma pessoa educada? É um julgamento que alguém está fazendo sobre mim. Geralmente quando eu faço alguma coisa que agrada aquela pessoa. Então ele me julga de maneira educada. Sou violento com alguém, então olha que interessante. Para a comunicação não violenta não existe uma coisa violenta em si. A violência é um julgamento. Então quando eu faço alguma coisa que desagrada a outra pessoa, aquela pessoa chama aquilo de violenta. Quando eu faço uma coisa que agrada, ela chama de não violenta, ou educada, ou como for. A violência em si é um julgamento. Quando é um julgamento positivo, a gente até gosta. Quando eu chego para alguém, tem uma criança, tem um filho, meu filho está brincando e tal, está fazendo uma bagunça. Aí eu chego para ele e falo assim, seu bagunceiro, fica quieto. Você sente que é um julgamento que eu estou fazendo, estou chamando a atenção dele. Algumas pessoas de fora podem falar, nossa, o Cândido foi violento com ele. Agora, se ele está muito educadinho, fazendo tudo bonitinho, fazendo sentadinho, escrevendo, eu chego aí e falo, nossa, meu filho, como você está educado? Como você está educado não é considerado uma violência. Mas o princípio por trás é o mesmo, é o julgamento. Você pode julgar, você pode continuar chamando seu filho de educado quando ele for, de fato, educado. Mas o que eu quero trazer consciência para vocês? É um julgamento da mesma forma. Vocês podem continuar julgando, quando vocês quiserem julgar, porque julgar é natural, a gente vai continuar julgando, mas eu só vou tomar consciência disso, interessante. Meu filho está fazendo coisas que me agradam, isso faz eu gostar do que ele está fazendo e faz eu julgar ele, chamando ele, inclusive, de um bom filho ou de um menino educado. Tá? Mas não deixa de ser um julgamento. Vamos voltar para a comunicação não violenta. É interessante que todo mundo falou... Cândido. Oi. O Franco perguntou se ela tem que ser recíproca. Ela quem? A comunicação não violenta? Ele não especificou. Isso, a comunicação não violenta. Não, isso é uma característica da comunicação não violenta. A não exigência de reciprocidade. Logo em seguida eu vou começar a falar dos elementos da CNV, mas o quarto elemento dela é o pedido. Quando eu faço um pedido para você, eu não estou dando uma ordem para você. Uma característica do pedido é eu aceitar de maneira empática ou não. Então, eu estou conversando com você usando CNV, usando comunicação não violenta. Mas eu não estou te obrigando a você fazer CNV. Porque se eu estiver obrigando, eu estou exigindo de você. Então, se você não fizer CNV comigo, tudo bem. A questão é, quando você não usa CNV, pode ser
que eu não me sinta bem. Eu posso ficar triste, eu posso ficar revoltado com você, mas eu vou me conectar empaticamente com essa revolta, com essa tristeza minha, e vou fazer um pedido para você, para conseguir eu ficar bem. Mas continua sendo um pedido, não vai ser uma exigência. Para quem não conhece CNV, deixa eu tentar definir CNV, porque nós falamos de várias coisas, mas nós não falamos a palavra que é essencial da CNV. Se alguém já fez CNV aí, né, quiser falar, mas qual seria a palavra central da CNV? Algumas pessoas falam empatia, mas eu não colocaria empatia. Para mim, empatia é muito importante na CNV. O próprio Marshall fala que a CNV é a empatia pura, mas eu tenho um pequeno detalhe. Sabedoria, respeito, entendimento. Muito interessante, tudo que vocês estão falando a mesma coisa. O que isso tudo quer dizer? Se a gente, compaixão, compreensão, entendimento, né, como já foi falado, empatia. Isso tudo que vocês falaram, se a gente fosse dar um rótulo para isso tudo, isso se chama necessidade. São necessidades humanas, que a gente às vezes não tem consciência. Eu tenho consciência da minha necessidade de sono, minha necessidade de descanso, minha necessidade de alimento, mas eu não tenho consciência, muitas vezes, que eu tenho necessidade de compaixão, de comunicação, de entendimento. Tudo que vocês falaram, de certa forma, vocês estão de diálogo, eu vou falar ali, são necessidades humanas. O ser humano necessita de compreensão, de compaixão, de entendimento, de empatia. A comunicação não violenta, vamos voltar, é uma comunicação que facilita você satisfazer suas próprias necessidades e, se possível, satisfazer a necessidade das outras pessoas. Vou colocar esse resumo. Então, a CNV é uma técnica, mas mais que uma técnica, é um estilo de vida na qual eu vou buscar satisfazer as minhas necessidades. Só que tem um detalhe nesse processo. O ser humano é social. Alguém colocou aí compreensão. Eu tenho necessidade de compreensão. Não tem como satisfazer ela sozinho. Eu preciso de alguém para eu me sentir compreendido. Vocês concordam? Minha necessidade de comunicação. Eu preciso comunicar com alguém, eu preciso falar as coisas que eu sinto. Mas não tem como eu satisfazer ela sozinho. Então é um grande paradoxo. Para eu satisfazer minhas próprias necessidades, à medida que eu vou refletindo sobre isso, vou tomando consciência que eu sou um ser social, eu começo a perceber que eu preciso satisfazer a necessidade das outras pessoas também. Porque isso satisfaz muitas necessidades minhas. Concorda? A diferença, buscando o que foi perguntado, a questão de ser recíproco, né? Assim, eu não exijo de você que você satisfaça as minhas necessidades. Eu só tenho consciência disso e te convido a me ajudar, te ajudando também, certo? É um convite, mas não é uma obrigação. Aí alguém colocou assim, qual a diferença dessa definição em relação à definição de assertividade? A assertividade, para mim, ela está relacionada a você conseguir fazer aquilo que você se propôs a fazer, né? Isso é uma pessoa assertiva, na minha opinião. Se eu considerar, para mim, uma comunicação assertiva é aquela que satisfaz necessidades humanas. Esse é o conceito da CNV. Eu posso ser muito assertivo numa comunicação, se eu estou querendo vender carros e consigo vender esses carros. Eu fui assertivo. Tinha uma proposta de vender carros, eu era um vendedor, estou vendendo carros. Agora, na CNV, a proposta é satisfazer suas próprias necessidades. E acontece uma coisa quando eu satisfaço minhas necessidades. Eu me sinto bem. Tanto é que eu estou morrendo de fome. Quando eu como, aquele bem-estar. Ou se você sai de uma conversa se sentindo bem, relaxado, tranquilo, feliz, você provavelmente supriu suas necessidades. Você pode ter usado CNV para isso ou não. Tá? Mas isso é um sinal de que você está indo no caminho certo. Então, para mim, isso seria assertivo. A CNV tende a nos ensinar a querer pouco, o que geralmente queremos muito. Não, na minha opinião, você só vai tomar consciência das suas necessidades. Então, não é que você vai querer mais ou menos. De modo geral, é um paradoxo, porque quando... Aquela história, como eu posso desejar aquilo que eu já tenho? Se eu estou com muita vontade de comer, eu tomo consciência que eu estou com fome, vou lá e como, e a comida já não me interessa mais. Tá? Porque naquele momento a minha necessidade foi suprida. Então, eu estou com muita necessidade de conexão, eu preciso conversar com alguém. Eu converso com essa pessoa, aí depois que eu conversei, eu já não tenho essa necessidade mais. Aí começa a aparecer outras necessidades, às vezes a necessidade de privacidade, de isolamento. Aí eu vou querer ficar sozinho, descansar, porque a minha necessidade naquele momento é de descanso. Agora, eu posso fazer uma pergunta? Ou as perguntas pode a gente coloca depois? Então, você traz que a CNV é satisfazer a sua própria necessidade depois a do outro, né? Aí você me corrige se eu estiver errada. Pensando, né, nessa colocação, se a gente acabar fazendo a nossa necessidade depois a do outro, isso não seria encarado um pouco como um egoísmo? Quando eu chamo alguém de egoísta, vamos supor o seguinte, ó, eu fiz uma coisa que a pessoa está chamando eu de egoísta. O egoísta para mim é aquele que... Olha que interessante essa definição. Egoísta é aquele que pensa mais em si próprio do que em mim. Egoísta é aquele... Mas como assim, cara? Então você quer que essa pessoa pense mais em você mesmo do que nela mesmo? O egoísmo na comunicação não violenta, e aí eu falo não só da CNV, mas eu falo a visão do Cândido, minha visão de vida mesmo. Quando eu chamo alguém de egoísta, é porque eu estou tentando controlar aquela pessoa. O tratamento que eu faço, para que ela deixe de pensar nela mesma e pense em mim mesmo.
Como eu vejo o egoísmo? E aí eu vou trazer o outro oposto, que seria o humanismo. O humanismo é um egoísmo muito bem resolvido. Eu dei o exemplo da fome, necessidade de fome. Eu estou com vontade de comer. Estou morrendo de fome e eu começo a dar comida para as outras pessoas com fome. Eu sou humanista, eu penso nas outras pessoas, não penso em mim. Qual que é a tendência com o tempo? Já viram pessoas que às vezes se doam muito para outras pessoas? Elas começam, como elas têm necessidades não supridas, elas começam a julgar, a ser si próprias as outras pessoas. Inclusive, elas às vezes começam a se achar superiores às outras pessoas. Porque, gente, como assim? Eu consigo me suprir, as pessoas não conseguem. Então, é um paradoxo, porque eu estou tentando pensar no outro antes de mim, e eu começo a me achar até melhor do que o outro. E começo a julgar as pessoas que não fazem aquilo. Olha que interessante. Eu cheguei e bati um prato de comida primeiro. Comi lanchei, aí eu estou com minha comida e começo a dar comida para as outras pessoas. É muito fácil dar comida para os outros quando eu já estou com a barriga cheia. Agora, se eu não me preocupo em satisfazer a minha necessidade, eu estou sempre pensando em comida. E a comida se torna importante para mim. Mas se eu satisfaço essa necessidade, ela deixa de ser importante, e eu consigo pensar na necessidade do outro. Qual que é o detalhe disso tudo? Quando eu chamo alguém de egoísta ou de humanista, eu falei de egoísta, estou negativando alguém. Quando eu chamo alguém de humanista, eu estou considerando aquela pessoa até melhor do que as outras. Ela é muito humanista. Isso é muito perigoso, porque inclusive eu posso me colocar nessa situação. Eu sou muito humanista, eu sou melhor que as outras pessoas. Para a CNV não existe isso, tá? Tudo é uma busca de necessidade humana. Igual hoje, a gente está fazendo essa aula, eu também estou aqui voluntariamente, não estou recebendo nada, entre aspas, né? Nada financeiramente, que é o valor, vamos dizer, válido aí na sociedade, mas eu estou sendo humanista? Não, porque ao fazer isso, tem várias cidades minhas que estão sendo preenchidas, a minha necessidade de sentido, de conexão com as pessoas, de realização. Eu já estou recebendo, certo? Sente? Não é uma coisa humanista. Em última essência, o humanismo é um julgamento também. A gente vai mostrar depois as necessidades humanas, a gente tem mais de 50 necessidades, então é muito complexo. Então, às vezes, do ponto de vista estratégico, eu opto em não suprir necessidades minhas a curto prazo para suprir a longo prazo. Então eu dei o exemplo da comida, eu tenho uma filha pequena, né, de 4 anos. Agora já está mais fácil, ela está um pouquinho maior. Mas com 3 anos, chegamos nós dois para almoçar, okay? Eu estou morrendo de fome. Eu não como primeiro, eu dou comida para ela. Primeiro eu dou comida para ela. Por quê? É estratégico para mim. Várias necessidades minhas são supridas ao dar comida para ela. Minha necessidade, como eu falei, de sentido, de compaixão, de empatia por ela, de ajuda, né? A gente gosta de ajudar as outras pessoas. Estrategicamente, eu dei comida para minha filha primeiro, depois eu comi. O Cândido, nossa, olha o Cândido, como é o Cândido é humano, né? Ele deu comida primeiro para a filha dele, para depois ele comer. Não, eu só fui espontâneo, eu fiz de coração. Mas por quê? Várias necessidades minhas estão sendo supridas. Quando eu fiz isso, a minha filha não deve nada para mim. Porque ela me deu a oportunidade de satisfazer várias necessidades minhas. Não tem dívida ali. Ela pagou naquele momento. Um olhar externo pode pensar que eu estou sendo humanitário, estou sendo bonzinho. Mas isso é um julgamento. Alguém colocou ali, o humanista passa a ser julgamento porque se tem como autorreferência. É um pouco complexo, mas eu acho que em algumas situações sim. Coloquei esse slide só para lembrar para vocês de falar uma coisa, que a gente vai usar isso ao longo da apresentação, não é CNV, mas ajuda muito a vocês conseguirem, de fato, usar a CNV no dia a dia. Porque uma coisa é vocês saberem a teoria, vocês vão ler o livro também, né, ler o capítulo do livro, e outra coisa é vocês colocarem na prática. Por que eu coloquei esse cérebro aqui? Para a gente lembrar o seguinte, nosso cérebro ele foi evoluindo ao longo dos milhares de anos. Então nós tínhamos um cérebro muito primitivo, que era um cérebro similar a um réptil. Esse cérebro ele foi evoluindo, então ele foi um cérebro um pouquinho mais evoluído que muitos mamíferos têm, por exemplo, os cavalos, os cachorros. Depois ele foi evoluindo mais, que seria o cérebro dos primatas, e depois ele deu uma expansão muito grande, que seria o cérebro humano. Só que o que é interessante? Nessa evolução a gente não fez assim, vamos tirar o cérebro reptiliano e colocar o cérebro de um adulto. Não, a gente foi acumulando coisas. No meu cérebro, existe um cérebro de réptil, um cérebro de mamífero, um cérebro primata e um cérebro humano. E esses cérebros eles estão atuando simultaneamente e às vezes eles estão discutindo entre si. O que eu gostaria de trazer com essa história? A gente tem vários processos mentais ocorrendo no nosso cérebro, mas a gente vai resumir eles em 2 pessoas. Eu vou chamar de 1 e 2, que seria o Cândido 1 e o Cândido 2. O que a gente quer dizer com isso? O que é o Cândido 1? O Cândido 1 seria esse cérebro mais primitivo nosso, o cérebro reptiliano e o cérebro dos mamíferos. O Cândido eu estou conversando com vocês, estou mexendo, estou falando as coisas, estou fazendo tudo de maneira automática, de certo modo. Tinha um controle, mas muita coisa aqui é feita sem eu ter consciência. Isso é o Cândido 1 fazendo as coisas. Simultaneamente tem um Cândido 2 aqui, que está falando as coisas para vocês e também está tecendo comentários sobre mim. Vocês concordam? Assim,
Cândido, você não devia ter falado isso. Cândido, fala aquilo. Ô, Cândido, parabéns. Ou, Cândido, nossa, você falou muito, para de falar isso, fica calado. Essa voz interior, o Cândido 2, ela vai falar, é uma voz incessante, ela fica falando o tempo todo. Existe um terceiro Cândido, que é o Cândido que consegue observar o próprio Cândido 2. Vocês já pararam para pensar sobre isso? A gente consegue fazer comentários sobre a gente mesmo. É engraçado. Cândido, você está falando demais, você está muito ansioso. Fala um pouquinho menos. Esse Cândido 3 é como se fosse uma segunda voz interior. Em geral, ele não fala muito, ele é mais caladinho. O trabalho da CNV é usar esse Cândido 3 ao nosso favor. E a gente vai usar ele muito com autocompaixão. Então, os deu o exemplo daquela mulher que foi tomar banho e começou a se julgar, certo? Nossa, sou idiota, como é que você pegou sua toalha? Você não falou nada, todo mundo te passa o pé. Isso, quem está falando isso seria, se vamos supor fosse comigo, seria o Cândido 2, que está lá se automutilando. O que o Cândido 3 vai fazer? O Cândido 3 vai olhar e falar assim, Cândido, aí eu vou usar a CNV, a gente vai falar no próximo slide, os 4 elementos da CNV. Cândido, o que aconteceu? Você chegou, a toalha estava no chão. Como que você sentiu? Aí eu me senti um pouco triste. O que você precisava? Por que você se sentiu triste? Eu tenho uma necessidade de organização grande. Mas o que você precisa para satisfazer essa necessidade? Aí eu gostaria que meu marido fosse lá e pegasse essa toalha. Na hora da vida real, eu não consegui falar com meu esposo porque eu estou treinando CNV ainda. Mas se eu for pro banheiro e esse Cândido 3 falar comigo assim, Cândido, tá vendo, você fez CNV, mas o pessoal continua passando a perna em você, ninguém te respeita. Eu não vou conseguir mudar meu comportamento. É muito importante vocês ativarem essa pessoa 3 que existe dentro de vocês, e essa pessoa 3, ela falar usando a própria CNV. Esse é o principal objetivo da CNV. Nós falamos que a CNV é uma linguagem para satisfazer necessidades humanas. Eu fui audacioso ao falar que primeiro vocês têm que preencher suas próprias necessidades, para depois preencher dos outros. O segundo fato muito importante da comunicação violenta. A comunicação não violenta ela é uma fonte importante de autocompaixão. Ela vai ser conduzida através da autocompaixão. Sem autocompaixão vai ser difícil mudar o comportamento. E para eu ter autocompaixão, eu vou ter que tomar consciência desses processos mentais. Eu vou lá, vamos supor que eu fui comprar um pão, ok? Fui lá na padaria, comprei o pão, e a pessoa falou comigo assim, ou ela nem comentou, ficou calada, deu pão de qualquer jeito, na minha cabeça já começa a vir um julgamento. Nossa, que atendente mal educada, como assim? Ela nem pensou, eu não pode tratar as pessoas assim. O meu pensamento está reclamando ali. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ativar o Cândido 3. Cândido, peraí. Olha aqui. Às vezes você pode, além da autocompaixão, você pode usar o humor. Que interessante. Você julgando de novo, hein? Vamos ver aqui, vamos tentar. O que aconteceu? A gente vai usar os 4 elementos da CNV. Alguém falou assim, a pessoa 3 seria o nosso instrutor? Na minha opinião, sim. Tá? algumas linhas se alguém depois tiver interesse, tem uma linha psicológica chamada terapia comportamental dialética, que ela chama esse 3 de a mente sábia. A mente 1 seria a nossa parte mais animalesca, a parte automática. A mente 2 é a parte mais falante, emocional, que a gente acha que é a gente mesmo. E o 3 seria esse sábio, que a gente pode usar, o Rafael colocou como instrutor. É como se fosse um instrutor interno, que ele é ativado ou não. O que a CNV vai ensinar para você? Qual seria o grande ensinamento que a CNV poderia dar para a gente? Então, aprender a relacionar melhor, como nos expressar, autocontrole, comunicar com assertividade, pensar antes de falar. Tudo que vocês falaram, de certo modo, vocês sabem fazer. Vocês podem não fazer isso o tempo todo. E a gente vai entender por que a gente não faz o tempo todo. Mas vocês sabem. Então a gente brinca assim, que a CNV ela vai ensinar o que vocês já sabem. Vocês só vão tomar consciência do processo. Vocês buscam satisfazer a necessidade o tempo todo. É natural isso. Talvez não tenham consciência, mas vocês fazem isso o tempo todo. Vou dar um exemplo para vocês. O Marshall usa muito esse exemplo, eu gosto muito dele. Estou dirigindo no trânsito e aí uma pessoa vem e me fecha, tá? E dá uma fechada ou entra sem dar seta. Aí eu vou falar com ela assim, vou abrir minha janela e falar assim, seu desgraçado, presta atenção no que você está fazendo, pelo amor de Deus. Uma pergunta para vocês, por que eu falei isso para essa pessoa? Por que eu chamei de desgraçado e mandei ele prestar atenção? O que vocês imaginam? Qual foi a minha intenção com isso? Divertir, descarregar? Que ele tomasse consciência de um ato errado, né? Por que eu quero que alguém tome consciência de um ato errado? Você imagina? Acho que porque você tem a necessidade de que as pessoas dirijam corretamente e não te atrapalhem nesse caminho. Ok, e por que eu tenho necessidade de que as pessoas dirijam corretamente? Porque o fato delas dirigirem acaba afetando o seu modo de dirigir também, né? Podem bater do seu carro, enfim, te prejudicar de alguma forma, a sua segurança. Quando você falou a questão de
Porque como você falou, eu tenho necessidade... qual foi a palavra que você usou primeiro? Necessidade de que... não me recordo agora. Necessidade de que ela... de organização no trânsito. Perfeito. Agora você chegou bem próximo. Olha que interessante. Quando você for necessidade de organização do trânsito, a gente está começando a tomar consciência. A gente estava procurando a chave num local claro, mas que a chave não estava lá. A gente começou a aprofundar um pouquinho mais e tomando consciência. Interessante. Então, eu tenho uma necessidade de organização. Olha que bacana. Quando você xingou aquela pessoa, você estava querendo suprir sua necessidade de organização. Aí você usou uma estratégia que foi xingar a pessoa. Se eu falei que CNV é satisfazer a necessidade, ele não está fazendo esse CNV, ele está tentando satisfazer a necessidade dele. A questão é o quê? A estratégia que ele está usando, xingar alguém, talvez não satisfaça a necessidade dele, você concorda? Ele quer que o trânsito seja mais organizado. Será que xingar vai fazer o trânsito ser mais organizado? Talvez não. Mas eu sinto que não é só para essa finalidade. Eu acho que é para a pessoa ver que ela errou mesmo, entendeu? Sim. O que você está trazendo? Peraí, Cândido, nós falamos aí de necessidade de organização, mas talvez tenha outras necessidades por trás. Pode ter necessidade sua de expressão. Alguém falou assim de aliviar a raiva, então eu estou suprindo a necessidade de expressão, por isso que eu falei. Pode ter uma necessidade de justiça por trás. Pode ter uma necessidade de sentido, ou uma necessidade de segurança. Eu queria que essa pessoa mudasse o comportamento, por isso que eu estou falando isso. O ser humano é complexo. Nós vamos nos alfabetizar nessas necessidades nos próximos encontros. A gente vai enviar para vocês por e-mail a lista de necessidades humanas. Hoje talvez, acho que não vai dar tempo, hoje é só uma introdução mesmo, mas a gente já está tomando consciência do processo. Eu sou aquele cara que xingou, xinguei o cara que me fechou. Eu não sabia CNV. A partir do momento que eu aprendi CNV, eu sei que eu quero fazer uma conversa que satisfaça minhas necessidades. Só que eu acabei de xingar a pessoa. Há um aspecto aí que eu queria comentar com você. Quando ele invade, ele passa da minha frente, eu acho que aquele espaço que está à frente é meu. Por isso eu me reto com ele. Sim. Porque aquele espaço é um espaço, digamos, se eu viesse mais devagar e com atenção, poderia ver que ele tem outra necessidade que eu não sei o que é. Exato. Eu não sei qual a razão que o fez me dar uma contramão e me colocar em perigo, me colocar em risco. Então há outra coisa aí digamos, nessa experiência que preciso ver o que é que tem dentro de mim. De repente eu acho que aquele lugar é meu, é isso aí, eu tenho que perceber o que é que está se passando comigo naquele momento que agi com ele com tanta violência. Então essa reflexão eu preciso fazer, porque senão todo mundo que de alguma forma invade um espaço na vida que eu considero que é meu por direito, seja lá o que for, eu vou agir com violência. Eu, como já conheço o CNV, qual que é o meu trabalho? O que eu estou fazendo com você agora, eu faço na conversa com as pessoas. Eu ajudo as pessoas a se conectar com as próprias necessidades, que muitas vezes elas não têm consciência. Você trouxe uma outra necessidade humana, que é a necessidade de espaço. Quando eu estou conversando com alguém, eu supus, por exemplo, que era justiça para alguém, que era organização para outras pessoas, mas não tem como a gente saber. Cada pessoa tem necessidades únicas. Então, muitas vezes a gente chama isso de palpitar. Nesse caso é um pouco diferente, porque a pessoa ela vai embora, às vezes eu não vou conseguir conversar com ela. Mas vamos supor que foi num ambiente de família, alguém... Igual o caso da toalha, né? Eu dei o exemplo da toalha. Eu posso conversar com meu esposo ou com a minha esposa, tentando conectar com a necessidade dela, e aí eu vou palpitar. Vamos supor que foi uma situação que ela está envolvida com a necessidade de espaço, eu falo assim, você está precisando de mais espaço? Você gostaria que eu ficasse um pouco mais longe, ou ficasse no outro quarto? E a pessoa vai me responder, eu palpitei, não, Cândido, não é necessidade de espaço nesse momento. Eu só gostaria, na verdade, que você não jogasse água no chão. Pode ser necessidade de higiene dela, de organização. Como são muitas necessidades, a gente não sabe exatamente o que está passando na cabeça da pessoa, a gente palpita. A gente vai ver isso nos próximos, assim, hoje talvez não vai dar tempo, mas nos próximos encontros sobre essa questão de como que a gente se conecta com a necessidade das outras pessoas. E como a gente não tem como ter certeza, a gente vai falar palpitar mesmo, a gente vai palpitar. Aprofundar a CNV, para não ficar muito vago, eu acho importante a gente falar dos 4 elementos da CNV. Então, esses 4 elementos são a base de toda a CNV. O que são os 4 elementos? Quando eu converso com alguém, é muito comum, alguns pessoas deram o exemplo da toalha, fazem muitos julgamentos, ou imposições, ou ordens, e acabam não usando nenhum desses 4 elementos. O que é falar com o CNV? Seria falar usando esses 4 elementos, e aí eu vou explicar um por um, só que ao longo dos encontros a gente vai ter encontros específicos de observação, específicos de sentimento, específicos de necessidade. Principalmente a necessidade, que é um pouco mais complexo, como eu falei, na minha opinião, do cerne da CNV. Assim, tem várias definições. Na minha opinião, a comunicação não violenta é uma comunicação que visa
atender suas próprias necessidades, necessidades do outro, realizando isso de maneira empática e honesta, tá? E aberta às outras pessoas. Então, isso para mim que seria CNV. É uma comunicação que visa o atendimento das necessidades, seja do outro ou de si próprio. Vamos começar pela observação. O que é observação? Observação é quando eu descrevo o que aconteceu. Vamos pegar o caso da toalha de novo. Eu cheguei, deixo a toalha no chão, vamos supor que está no chão da sala. A pessoa está vendo televisão, está a toalha jogada no chão. Cheguei e eu falei assim, nossa, que falta de respeito. De novo essa toalha no chão. Quando eu falo que falta de respeito, isso não é uma observação. Isso aí é um julgamento. Vocês vão, eu estou considerando aquilo falta de respeito. Para CNV, eu teria que fazer uma observação. A observação é você descrever exatamente o que aconteceu. Quando você faz uma observação, você diminui a resistência da outra pessoa. Por quê? Porque você está atendendo as necessidades dela. Como que eu faria? Eu cheguei, a toalha está no chão, eu vou falar assim, eu sou que essa pessoa chama Maria. Observação, a toalha está no chão. Então, a observação é uma descrição focada no presente. Eu não falei assim, vou fazer uma observação errada. A toalha está no chão de novo. Quando eu falo de novo, eu já saí do presente, senão eu já fui lá para o passado. Então a CNV é voltada para o presente. Eu posso até descrever assim, eu vou falar outro exemplo errado. Nossa Maria, essa toalha está sempre no chão. Sempre seria. Todo dia que eu chegar, essa toalha estaria no chão. Nem sempre, tem dia que está, tem dia que não está. A outra pessoa ela vai ouvir isso muitas vezes como um julgamento, ela vai resistir. Então, se caso a pessoa deixe com frequência, pode até falar assim, Maria, essa semana, das 4 vezes que eu voltei do trabalho, 3 estavam no chão. Aí eu fiz uma descrição. Se de fato só das 4, 3 estavam, aí realmente foi uma descrição. Mas de maneira geral, sugestão, foquem no presente. Eu evito trazer coisas do passado, porque isso já não é tanto CNV. Um elemento é a observação. Nós vamos detalhar isso depois, porque a observação é uma das coisas mais difíceis da CNV. A gente vai julgar o tempo todo. É difícil você transformar esse julgamento só em observação. O segundo elemento é o sentimento. O sentimento é o que você está sentindo. Qual que é a importância dos sentimentos? Os sentimentos vão ajudar a gente a saber se as nossas necessidades estão satisfeitas ou não. Então, ele é um caminho para a gente chegar nas necessidades que seria o C, né? O mais importante. Vamos tentar dar um exemplo. O caso da toalha. Quando a pessoa viu a toalha, ela não se sentiu bem. Vocês concordam? Ela pode ter ficado triste, ela pode ter ficado desanimada, sem energia, revoltada. Teriam várias possibilidades. Por que essa pessoa ficou triste ao ver a toalha no chão? O que vocês acham? Eu acho que a pessoa ficou triste porque ela sentiu que uma necessidade dela não foi atendida, que seria a necessidade de organização. Perfeito. Eu queria só falar uma coisa. É nessa parte que eu tenho dificuldade de identificar as necessidades. Essa é a parte mais difícil que eu encontro. O que a gente vai fazer? A gente vai ter uma aula só de necessidade, a gente vai mandar a lista de necessidades. Porque, de fato, ela é uma das mais difíceis mesmo. Porque a gente não conhece elas. Todas. A gente é alfabetizado nelas. Algumas escolas, na União Europeia, hoje você tem aula de educação emocional. Essas necessidades estão sendo ensinadas. Eu decorei, na época, quando eu estudava, as capitais do Brasil inteiro. Mas eu não sei quais são as necessidades que eu preciso para eu ficar bem, quais são os meus sentimentos. A gente vai ser alfabetizado em duas coisas, nos sentimentos e nas necessidades. Isso a gente vai falar bastante mesmo, porque não é simples. Qual que é a importância dos sentimentos? Alguém falou assim, Cândido, explica sobre o passado. Eu falo, deixa sempre, deixa de... Não pode? Na CNV não é que não pode. Você pode falar o que você quiser, mas você não está observando. Isso a gente vai detalhar mais pra frente, mas eu vou só dizer pra vocês assim, a gente está tão treinado a julgar, que às vezes quando eu julgo alguém, eu satisfaço minha necessidade de expressão. Posso julgar, desde que eu deixe bem claro que eu estou julgando. Então eu faço assim, ó, eu quero falar sempre, ó, olha a diferença. Maria, cheguei do trabalho agora e estou vendo a toalha no chão. Isso me faz achar que você sempre está deixando a toalha no chão. Você sente a diferença? Eu fiz a observação e eu deixei bem claro que foi eu que acho que ela sempre deixa. Não é que ela sempre deixa. Um ponto de vista ideal, eu nem falaria isso, nem faria um julgamento. Mas no último caso, se você julgar alguém, que você separe o julgamento da observação. Então, no caso, aquela criança que eu falei que estava fazendo bagunça, correndo para o lado da sala, eu estou precisando chamar ela de bagunceira, eu não estou aguentando mais aquela correria. Posso falar assim, eu já pedi para você descer do sofá 3 vezes, e você subiu de novo, você fez uma observação. Isso faz eu achar que você é uma menina bagunceira. Eu estou deixando bem claro que ela não é bagunceira. É só porque eu estou achando ela bagunceira. Se eu tiver
com compromisso no trabalho, resolvendo coisas no meu celular aqui, concentrado, a criança pode estar pulando, fazendo uma festa, que eu não acho ela bagunceira, porque ela não está me atrapalhando. Ela não tá... Então, a minha necessidade está sendo satisfeita. O julgamento, seja de bagunceiro ou de qualquer outra palavra, ele advém da minha necessidade. Por isso que o sentimento é importante, porque, resumidamente, quando meus sentimentos são positivos, isso é um sinal que as minhas necessidades estão sendo satisfeitas. Quando o sentimento é negativo, quer dizer que as necessidades não estão sendo satisfeitas. Ele é como se fosse um caminho para chegar na minha necessidade. No caso dessa esposa, nós falamos que ela ficou triste ao ver a toalha no chão. Mas vamos imaginar uma outra situação. Esse marido estava com depressão grave, não está se alimentando, não estava tomando banho há dias. Ela chegou e viu a toalha molhada no chão. Naquele momento, ela pensou, nossa gente, ele tomou banho. Talvez ela ficou feliz de ver aquela toalha no chão, porque satisfez as necessidades dela. Entendeu? É bacana vocês pensarem assim, a toalha em si, ela não causa nenhum tipo de sentimento. O que faz gerar o sentimento é a necessidade de sermos satisfeitos ou não. Isso muda a ótica, porque olha que bacana, ninguém consegue me deixar feliz ou triste. São as minhas necessidades que fazem isso. Aquela pessoa é só um estímulo, mas a necessidade minha que é o grande X da questão. Nesse caso, vamos pegar o exemplo mais clássico, que a mulher chegando e ficando triste com a toalha no chão. A tendência dela é se desconectar dela e conectar nele. Aí ele é irresponsável, ele é um porco, ele é bagunceiro. Nesse momento, ela está só julgando, mas qual que é a questão? Ela pensar nela mesma, olha que interessante, eu tenho uma necessidade de organização, de limpeza, que é maior do que o meu esposo. Isso, nesse momento, está gerando um desencontro. Então, eu preciso encontrar formas de suprir a minha necessidade de organização. O problema em si não está no meu esposo, nem está em mim. É só uma necessidade que existe, que eu nasci com ela. E ela não está sendo satisfeita naquele momento com aquele ato. A toalha em si não é a causa do meu sofrimento. Ela é um estímulo só. A causa é a minha necessidade de organização. Tanto é assim, vamos supor que eu estou deprimida. Eu posso chegar em casa e ver aquela toalha no chão e aquilo não me incomodar. Porque não tem uma necessidade, a necessidade de organização pode estar muito baixa pela depressão e aquilo não me incomoda. Ou eu cheguei em casa, mas aqui na minha família, minha mãe está doente, está no hospital, eu estou preocupada com ela, eu chego em casa, já vou tomar banho, já pensando em sair para encontrar com ela no hospital, aquela toalha, ela nem me incomoda, porque eu tenho outras necessidades que são mais importantes naquele momento. Vamos para o terceiro elemento, que seria necessidades. Então, a necessidade humana são coisas que eu necessito para eu ficar bem. Quando essa necessidade é satisfeita, vem sentimentos positivos, igual eu disse, quando ela não é satisfeita, sentimentos negativos. As necessidades são várias e elas são alfabetizadas, como eu disse antes. Vamos pegar um exemplo clássico, assim. Quem tem filho pequeno vai entender o que eu estou falando. A necessidade de sono. Nós nascemos com ela, né? Todo mundo já nasce com necessidade de sono. Vocês acham que a criança já sabe dormir desde que ela nasce? Ou necessidade de alimento? A gente já nasce sabendo que a gente tem que comer? A maioria das pessoas às vezes pensa que a gente já nasce sabendo que tem que comer. Você põe lá, a criança já mama. Alguém discorda disso aí? Não, Cândido, ela não nasce sabendo que tem que comer. Eu tô supondo que vocês concordam. Alguém falou instinto. É bacana o seguinte, se você colocar qualquer coisa na boca da criança, ela vai sugar. É um reflexo. Se perde normalmente com 3 meses de idade, mas inicialmente é isso. Que interessante. Então ela não sabe que é alimento. Ela suga só por reflexo. É igual o sono. Ela não sabe que tem que dormir. Às vezes ela pode dormir por reflexo. À medida que ela vai ficando mais velha, vamos pegar uma criança de 1 ano ou 2. A criança está irritada, ela está nervosa, você vê que é fome e ela não quer comer. Ela não sabe ainda que ela existe, que tem uma necessidade de alimento para ela. E ela não sabe que tem que comer para ficar calma. Quando a criança vai ficando com 2, 3 anos, de tanto, você já ensinou para ela 40, 50, 100 vezes, ou mais. Aí ela fala, papai, tô com fome, você me dá comida? Ou ela fala, papai, tô com sono, você faz eu dormir? Mas no início, uma criança de 1 ano, 1 ano e meio, ela está irritada, ela só precisa dormir, mas ela não sabe, ela ainda não consegue conectar a necessidade com o pedido que ela tem que fazer para ela mesma, que é dormir. Eu estou falando de fome e de alimento, imagina necessidades mais complexas, necessidade de empatia, de compreensão, de ajuda. Eu vou te falar uma coisa para vocês, porque quando eu comecei a estudar CNV, eu aprendi essa necessidade de ajuda. Eu particularmente, nunca imaginei ajuda como uma necessidade humana. Para mim, ajuda era uma coisa que você podia pedir para as pessoas se você quisesse. Mas a CNV não vê como uma necessidade. A gente se sente muito bem ao ser ajudado. Às vezes, se eu não peço ajuda para ninguém, eu vou ficando carente da necessidade sem perceber. Posso ficar irritado sem saber a causa, igual o moço está procurando a chave no lugar errado. Né? E às vezes é necessidade de ajuda. Principalmente quando eu estava começando a CNV, o que eu fazia? Eu pegava a lista de necessidades, que a gente vai enviar para vocês, eu estava trabalhando, eu estava numa reunião. Saindo da reunião, eu já fazia aquela lista. Se eu estava mal, engraçado, o que faltou aqui para eu me sentir bem? Eu saí de uma conversa com alguém, discutir. Eu deixava no celular até, eu olhava e pensava, o que será que está me faltando nesse exato momento para eu me sentir bem?
E você começa a descobrir coisas malucas. Eu descobri que a água, por exemplo, que é uma necessidade, né, necessidade de hidratação, ela impacta muito meu estado emocional. Eu comecei a beber mais água. Às vezes eu ficava irritado, aqui tem muito estudante ainda, eu estou na faculdade. Tá chegando no final da aula, eu tô irritado, eu começo a julgar o professor, tá? Que aula chata, que merda, quero ir embora e tal. E eu comecei a perceber que esses julgamentos, às vezes, podem ser melhorados só com o fato de eu beber água, ou o fato de eu comer alguma coisa. Quem me conhece sabe, eu ando com comida o tempo todo. Eu comecei a notar que a comida, ela afeta o meu estado emocional. Então eu começo a ficar irritado, começo a julgar as pessoas, sendo que na verdade é necessidade de alimento. Eu como e fico mais calmo. O quarto é o pedido. Pedido, eu vou falar para satisfazer a minha necessidade. Parece uma coisa maluca, mas é igual o moço lá que está procurando achar no lugar errado. Às vezes a gente vai pedir coisas que não satisfazem a necessidade da pessoa. No caso dessa mulher, ela viu a toalha no chão, ela falou assim, vou fazer um pedido para meu marido. Eu quero respeito. Isso é um pedido? Como é que o marido vai dar respeito para ela? É muito subjetivo. Depende do significado. Respeito já é um julgamento, de certo modo, da maneira como ela falou. O pedido é igual a observação. Tem que ser uma coisa muito clara. Tem que ser assim, ó, eu gostaria que você pegasse a toalha agora. Isso é um pedido. A gente pode tentar dar outros aí, a gente vai trazer vários exemplos. Para ajudar a entender, uma coisa que eu acho que facilita é nós falarmos o contrário de cada um deles. Vamos pensar assim, o que é o contrário de observação? São os julgamentos. Quando eu cheguei, no caso dessa esposa, ela falou assim, seu porco, que falta de respeito, isso é um julgamento. Então é o contrário de observação. O que é o contrário de sentimento? São os nossos pensamentos. Então o contrário de sentimento é pensamento. E a gente confunde muitas vezes. Então vou pegar um exemplo. Essa mulher, ela chegou e ficou triste. Esse é um sentimento que ela teve. Para CNV, a gente vai colocar sentimento e emoção tudo junto. A gente não vai separar. Então eu fiquei triste. Só que às vezes ela nem tem consciência que ela está triste. Olha o que ela vai pensar. Vai assim, não, eu estou sentindo que ele não gosta de mim. Estou sentindo que ele não me valoriza. Estou sentindo que ele não me respeita. Isso não é sentimento. Isso é um julgamento que ela está fazendo de novo. Então, ela começou julgando e continuou julgando. Porque quando você se conecta aos seus sentimentos, né, às suas necessidades, surgem duas coisas daí. Primeiro, você começa a ficar totalmente responsável por tudo que acontece com você. Você não consegue responsabilizar mais as pessoas, porque tudo advém da sua necessidade. Isso não é fácil no início. O segundo, para mim, é muito importante. Você tem que expor sua vulnerabilidade. Vocês concordam? Porque ó, vamos supor, eu como um homem, quando eu cheguei em casa, minha mulher está mexendo no celular e continua mexendo no celular. Eu vou falar com ela assim, nossa, se você não para de mexer no celular, você está viciado no celular. Eu estou julgando ela. Agora, olha os anos do CNV. O nome simbólico, Joana, eu cheguei em casa agora e você estava mexendo no celular. Enquanto eu estou aqui, você não parou por enquanto. Eu estou me sentindo um pouco triste, porque eu tenho necessidade de conexão, de expressão com você. Você poderia parar de mexer no celular agora e conversar um pouco comigo? Vocês concordam que eu usei CNV? Ó, fiz uma observação, falei meus sentimentos e falei as minhas necessidades. Mas, por que eu falei? Ó, eu estou totalmente responsável pelo que está acontecendo, mas eu mostrei a minha vulnerabilidade. Porque, por outro lado, eu falei para ela que eu tenho essa necessidade de conversar com as pessoas. Não é ela, eu não julguei ela, falei que ela que é diferente de mim, ela não conversa com ninguém, não. Eu falei, deixei para ela bem claro, eu que preciso que as pessoas conversem comigo. Você poderia conversar um pouco comigo? Já está dando nosso horário. Eu queria fechar só resumindo isso, depois a gente vai se encontrar e falar um por um, detalhando o que é observação. Parece simples, vocês vão ver que depois a gente vai filosofar mesmo em cima disso. Essa estratégia tem duas maneiras de eu colocá-la na prática. Quais seriam essas maneiras? Primeira maneira, estou dando exemplo da mulher que chegou com a toalha. Eu não quero satisfazer a minha necessidade? Então o que eu faço? Vou focar em mim. Maria, eu cheguei, observação. Maria, eu cheguei, a toalha está no chão. Me senti um pouco triste, porque eu tenho uma necessidade de organização muito alta. Você poderia pegar a toalha? Você sente que eu foquei em mim? Usei toda a técnica focando em mim. Mas eu vou dar uma sugestão para você. Mas não por humanismo, não porque a gente é bonzinho. Porque estrategicamente é uma excelente forma de suprir as nossas necessidades. Porque eu não quero que ele pegue a toalha. Se eu falar isso e ele não pegar, não deu certo, eu não consegui dele pegar. Olha que loucura. Eu vou mudar minha ótica e vai favorecer de satisfazer as minhas próprias necessidades. Vou dar outro exemplo. Então, o exemplo é o quê? Foquei nas minhas necessidades. Agora eu vou focar todas as dele, fazendo observação. Cheguei, Maria, eu cheguei agora no trabalho, a toalha está no chão. Vou fazer o sentimento de necessidade pedido para ela. Por que você deixou a toalha no chão? O que aconteceu? Aí ela vai falar assim, Cândido, eu simplesmente joguei a toalha no chão. Por que ela vai falar isso?
ela não foi treinada a focar no sentimento da necessidade dela, ela nem sabe disso. Então eu vou ajudar ela. Eu falei assim, mas Maria, como é que você... O que você queria jogando a toalha no chão? Assim, Arcanjo, eu estava muito cansado, só queria descansar. Ah, entendi. E você... Como é que você se sentiu? Assim, você se sentiu bem depois de jogar a toalha no chão? Eu não senti, Cândido. E assim, tem mais algum motivo de você jogar essa toalha no chão, além de você estar cansado? À medida que a gente vai tendo conversa mais profunda, a pessoa às vezes pode se abrir. Seu Cândido, é porque assim, você fica todo dia brigando comigo de eu jogar essa toalha no chão. Parece que eu quero jogar só para mostrar que eu ando nessa casa também. Olha que interessante, eu estou me conectando na necessidade de autonomia dele. Ou dela, né? Estou falando mulher para ficar mais fácil para eu falar. Ah, Maria, então, eu estou sentindo que você, pelo que você está me falando, você, em alguns momentos você sente que você não manda nessa casa. E aí você precisa jogar essa toalha no chão para você sentir que você manda aqui. É isso que está acontecendo mesmo? Aí ela vai falar assim, sim, Cândido, isso que está acontecendo. Aí eu vou ajudar ela a fazer um pedido. Maria, o que você acha que eu poderia mudar para ajudar você a se sentir mais autônoma e mais pertencente nessa casa? E ela vai falar para mim. Então, olha o exemplo que eu dei. A toalha não tinha nada a ver com a história. Ela não fazia porque ela é preguiçosa. Preguiçosa é um julgamento. Ela fazia porque ela tem uma necessidade de autonomia, de autonomia que não está sendo suprida em outros contextos. A gente nunca ia imaginar se eu não focasse na necessidade. Só que a necessidade não estava lá debaixo da luz, igual o cara que estava procurando no lugar errado. Eu tive que chamar ela e fui levando ela para descobrir que era uma coisa totalmente diferente. Tanto é que é interessante que tem relacionamentos que a gente pensa muito no outro, que a gente ajuda muito o outro. Às vezes a pessoa não se importa jogar a toalha no chão, mas ela está tão bem ali no relacionamento sobre a necessidade dela, que ela faz questão de pegar aquela toalha e colocar no lugar certo, porque ela sabe que a outra pessoa vai se sentir bem. É um paradoxo, mas quanto mais a gente foca na necessidade do outro, maior a chance dele pensar na gente. Porque se a necessidade dele está satisfeita, ele vai começar a pensar, se eu pego uma criança e eu dou um bombom para ela, e aí chega mais duas crianças, e ela tem que dividir esse bombom sem comer, ela pode dividir, mas é mais difícil. Agora, se ela tem 2, 3 bombons e ela comeu o primeiro bombom dela, ela vai dar o outro bombom para as crianças com o maior prazer. É muito mais fácil, porque ela supriu a necessidade dela. Então, a gente vai usar isso a nosso favor. Alguém falou em inteligência emocional, como você vê. Existe sim uma questão de inteligência emocional de estratégia mesmo. Eu vou pensar no outro, porque no longo prazo é muito estratégico, na verdade, inclusive para mim mesmo. Com o tempo, à medida que a gente for aprofundando nessas questões, a gente vai chegar à conclusão que nós somos um ser social. Essa ideia de que existe o outro é uma ilusão mental que a gente tem muito forte. Tá? A gente acha que existe o eu e o outro, mas na verdade existe um tecido social gigante chamado humanidade. Né? Então quando eu estou pensando no outro, pensando em mim, na verdade eu estou pensando na humanidade como um todo. Mas a gente aprofunda nos próximos encontros, tá bom? Para a gente respeitar o horário, vocês se organizarem. À medida que a gente for aprofundando mais, vocês vão falar mais, e a gente vai fazer roleplay, mas a gente vai fazer simulações aqui, eu usando o CNV, vocês usando, tá? Que eu acho que vai ficar mais prático. Hoje foi uma apresentação mais teórica mesmo. Agora, só um comentário aqui. Alguém perguntou qual o contrário de necessidade e pedido, que eu acho que eu me perdi mesmo. Só fechando, o contrário de necessidade, que não é bem o contrário, mas que as pessoas confundem muito, é estratégia. Então as pessoas confundem a estratégia com a própria necessidade. Vou pegar um exemplo, o dinheiro. O dinheiro é uma estratégia para suprir necessidades. E as pessoas começam a achar que o dinheiro é a própria necessidade. Elas querem ganhar dinheiro, sendo que o dinheiro só é útil quando supre necessidades. Então, o poder é uma estratégia. Então, eu posso dar ordem a alguém, mandar a pessoa ser duro com ela. É uma estratégia para suprir necessidades minhas. Mas não é a necessidade em si. Só que as pessoas começam a confundir isso, começam, por exemplo, cada vez querer mais poder. E o contrário de um pedido é a ordem. Então, no pedido, eu aceito o não, eu aceito empaticamente a pessoa falar não. Na ordem, não. A ordem, eu fico irritado se a pessoa não está fazendo aquilo que eu estou pedindo, eu estou mandando para ela. Obrigado, então, e até daqui a 15 dias, né? A gente se encontra.